Olá, turma 111, 112 e 113. Estamos iniciando o estudo de hoje falando sobre a continuação do módulo número 2 sobre indústrias. Na última aula, nós tivemos a oportunidade de estudarmos com vocês o que é indústria, o que é fábrica, né? A diferença entre um e o outro. Falamos sobre a primeira revolução industrial, que está na página número 22 e 23, né? Página 24, a segunda revolução industrial. E na página número 25 e 26, nós vimos sobre a terceira revolução industrial, tá? E, logicamente, no livro nós não temos relacionado à quarta revolução industrial que eu comentei com vocês na aula anterior. Nessa aula de hoje, eu vou fazer uma revisão geral das quatro revoluções industriais e aí depois vamos falar alguns conceitos que tem na sua apostila, voltado desde a página 26, 27 e 28. Convido que você abra sua apostila, né? Pegue lá os seus materiais como uma lapiseira, um lápis, um marca-texto e vai marcando, grifando nas suas atividades desse dia. Vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus por tantas bênçãos concedidas a nós. Queremos convidar o Senhor Jesus para estar presente nas atividades que teremos nesse dia. Que possamos entender o conteúdo, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes para o entendimento. Fica conosco e também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Como eu falei para vocês, nessa aula nós vamos fazer uma geral sobre o que aconteceu na primeira revolução industrial, o que aconteceu na segunda, na terceira, até chegar à quarta revolução industrial. Então nós podemos observar a primeira revolução industrial, a indústria até o 4.0, que se é conhecida. Então você pode observar um olhar ampliado através da linha do tempo. Então lá, primeira revolução industrial ocorreu como o fim do século XVIII e teve como primeiro tear mecânico a partir de 1764. Já no início do século XX, começamos a então surgir a segunda revolução industrial, a primeira linha de produção, já a partir do ano de 1870. Já no início dos anos de 1970, surge então a terceira revolução industrial. É o primeiro controlador lógico programável CLP Modicon 084, que foi realizado em 1969, como sendo a primeira parte da tecnologia. E hoje, no tempo de hoje, nós temos então a revolução industrial, a quarta revolução industrial, que é baseada em sistemas ciberfísicos. Você pode observar que na primeira que nós colocamos aqui, ela só teve nesse período, ela não se prolonga, que você pode observar aqui até o presente momento. Agora, a segunda revolução industrial, ela se prolonga até chegar ao nosso próprio tempo. Aí você fala assim, mas essa primeira revolução, o primeiro tear, ela não continua aqui assim? Logicamente que ela vai até o final do nosso tempo. Só que ela vai tendo a influência da segunda revolução industrial, vai tendo a função de áreas programáveis e cyberfísicos. Agora esse aqui você vê que ela vai tendo ainda esse processo até o presente momento, porque muitas dessas indústrias aqui de linha de produção não são auxiliadas por esses dois tipos de trabalhos. A primeira revolução industrial, marcada pela forte utilização do carvão como matéria-prima mineral, que nós já vimos na aula anterior, e pela criação das máquinas a vapor na produção manufatureira. Então, a matéria-prima
específica da primeira revolução industrial é o carvão mineral. E depois, logicamente, a criação das máquinas a vapor, que eram como matéria-prima o carvão mineral. Tais descobertas impulsionaram o mercado de roupas e revolucionou o conceito de transporte através de locomotivas que transportavam produtos de uma área para outra área em grande quantidade e grande escala. Então, as roupas vão surgir então em grande composição nessa revolução industrial chamada primeira. As principais mudanças que nós podemos observar: a forma de transporte mais utilizada era a carruagem, logicamente movida a cavalo, né, que viajava a 12 quilômetros por hora. Com o advento da locomotiva, a velocidade alcançada passou para 45 quilômetros por hora, o que possibilitou, junto com a ferrovia, a ligação entre dois pontos estratégicos e o traslado de grandes cargas e pessoas. Então, antes você tinha 12 quilômetros por hora e depois, com a formação de máquinas a vapor, chega-se a 45 quilômetros por hora. Então, isso nós podemos observar o seguinte detalhe: a primeira revolução industrial teve como matéria-prima específica o carvão mineral. E, logicamente, esse carvão mineral foi o que? A energia, fonte de energia para as primeiras indústrias, que eram as máquinas a vapor. E nessa produção manufatureira, substituindo então por máquinas, vai ter então a presença da formação de indústrias de têxtil, roupas no geral, e também o melhoramento do transporte. E isso vai ocorrer na primeira revolução industrial. Já na segunda revolução industrial, nós podemos observar com vocês que a segunda revolução industrial teve grandes frentes de crescimento, tais como indústria química, indústria de aço, utilização da energia elétrica e a descoberta do petróleo como fonte de combustível. Nessa época, a produção em massa, o telefone, o avião, o carro e diversos outros itens que são muito comuns hoje foram inventados aonde? Na segunda revolução industrial. Então, nessa segunda revolução industrial surge então, por exemplo, a indústria química. Essa indústria química ela vai ser favorável para a saúde. A produção de indústria do aço, a substituição da energia a vapor entre a energia elétrica. Também o petróleo substitui essa matéria-prima, o carvão mineral, pelo petróleo, que é o subsídio combustível para os automóveis até o prezado momento. O telefone, né, uma forma que surgiu na segunda revolução industrial e, lógico, com o passar do tempo foi superando, melhorando essas condições da comunicação através do telefone. Nós podemos observar também outro fator relacionado à terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial é considerada a revolução tecnológica. Esse período foi marcado por transformações profundas pela rapidez no desenvolvimento de novos processos de tecnologias. A eletrônica, os computadores foram um fator crucial para permitirem tal expansão. Então aí você pode observar que nessa terceira revolução industrial, a fonte energética são fontes energéticas de alternativas, né? Entrando, por exemplo, a energia eólica, a energia solar, a energia produzida através dos elementos químicos como urânio, plutônio, né? E aí entra essa terceira revolução industrial, o grande processo tecnológico, processo eletrônico, processo dos computadores. Lembram, no segundo nós tínhamos o telefone. Já no terceiro nós temos o que? O processo da
comunicação através de celulares. Então o telefone foi substituído por atividades mais rápidas e mais ágeis através do processo de computadores. Isso permite um avanço de qualidade e quantidade no mercado globalizado. Então, no segundo, o fator de comunicação era o telefone. Já no terceiro, pelo processo da era digital de computadores, nós entramos então numa era mais rápida e mais evolutiva no processo do mundo chamado globalizado. O quarto, que nós podemos observar, a quarta revolução industrial, esse período refere-se às fábricas inteligentes, grandes investimentos em automação, robótica, novos materiais, manufatura aditiva e novas tecnologias embarcadas. Os computadores passaram a operar as fábricas de forma inteligente e houve um aumento considerável de computadores e simulações preditivas. Como se pode observar, por exemplo, as nossas indústrias, elas foram que cada vez sendo superadas por outras atividades industriais. E hoje, por exemplo, a mão de obra foi substituída já na primeira, na segunda e na terceira, e nós temos o processo da automação, o processo da robotização. Tudo é muito bem rápido, eficiente, de melhor qualidade para o próprio o grupo de pessoas. Isso faz com que o processo seja muito rápido, o crescimento das mesmas. Então, esse processo é evolutivo conforme a transição da própria economia. A transformação digital corresponde à mudança associada à aplicação de tecnologias digitais em todos os aspectos das organizações, criando oportunidades efetivas para o desenvolvimento de processos de negócio com grande aumento de eficiência. Então, o quarto processo, a quarta revolução industrial, ela propõe o que? A grande eficiência das atividades que nós temos no dia a dia. E com isso, o homem, por exemplo, ele vai adquirindo melhores condições de ter o seu próprio produto de qualidade, o produto que melhore cada vez mais na estrutura do próprio homem. Tudo isso é graças ao mundo que nós chamamos o mundo da globalização. Com o espaço da globalização, cada vez mais foi superando a necessidade do homem e o homem foi superando então as próprias tecnologias. Próximos podemos observar que alguns dados relevantes, tais como comparando a idade média de máquinas e equipamentos em alguns países, podemos observar a idade média de máquinas e equipamentos na Alemanha é de 5 anos, nos Estados Unidos 7 anos e aqui no Brasil 17 anos a média. Olha só, investimentos em tecnologias digitais resultarão em um ganho médio de 20% da eficiência nas empresas globais. Por isso que as empresas da Alemanha e empresas dos Estados Unidos cada vez está crescendo, superando os seus limites, porque são máquinas de qualidade. Agora, infelizmente, o Brasil faz o quê? A Alemanha é 5 anos, os Estados Unidos são 7, e nós não. Nós passamos a Alemanha 5 anos, vai dar 10, passamos os Estados Unidos, que dá 14, e o Brasil chega a 17 anos. Fica uma máquina o quê? Obsoleta, uma máquina que não consegue acompanhar o processo industrial. Para que o Brasil possa crescer a nível econômico mundial, nós devemos o quê? Crescer nessa deficiência que o Brasil possui de ter uma média de 17 anos uma máquina. Nós devemos
investir cada vez mais como a Alemanha e os Estados Unidos. Comparando a Alemanha e os Estados Unidos, nós temos 20% de eficiência nos países que foi mostrado para você relacionado ao Brasil, Estados Unidos e Alemanha. Continuando, podemos observar que produtividade no trabalho. Olha só, Brasil, 10 dólares. Alemanha, 57 dólares. Estados Unidos, 67. México, 19. O produto interno bruto gerado no Brasil é de 10 dólares por hora trabalhada, enquanto na Alemanha, 57, enquanto nos Estados Unidos, 67, enquanto no México, 19. Você pode observar que os dois países que nós mostramos, a Alemanha e Estados Unidos, são países ricos. Agora, os dois países, Brasil e México, são países emergentes. E olhe, o México paga um salário melhor do que o Brasil. Paga 9 a mais. Né? E isso tem uma boa estrutura nessa configuração. Agora, países que elevaram em 10% os investimentos em digitalização assistiram ao aumento de 0,75% do PIB e uma redução de 1% na taxa de desemprego. Além disso, já resultaram na criação de 400 mil postos de trabalho altamente qualificados na Europa e nos Estados Unidos, assim como 3,5 milhões de postos na região da Ásia-Pacífico. Aí você pode observar, você vê que fala assim, com a substituição do homem pelas máquinas, nós vamos perder emprego, vão ter muita gente desempregada? Não, você pode observar que nos Estados Unidos e na Alemanha, ao investir 10% a mais no seu produto interno bruto em processo de automação, processo de computação, área de digitalização, eles criaram 400 mil postos de trabalho. E assim, 3,5 milhões estão empregados atualmente. Né? Continuando, nós podemos observar a indústria 4.0 no Brasil, que é a quarta revolução industrial. Para 66% das empresas, o custo de implantação é a principal barreira interna e a adoção de tecnologias digitais. Reduzir custos 54% e aumentar produtividade 50% são os benefícios mais buscados. O setor de equipamento de informática, eletrônica e ópticos é o mais avançado da adoção de tecnologias digitais, com 61% das empresas. 42% das empresas não identificam quais tecnologias têm potencial para alavancar a competitividade do setor industrial. E a maior parte dos esforços feitos pela indústria do Brasil está em processos industriais. 73% das que afirmaram usar ao menos uma tecnologia digital ou fazendo na etapa de processos. Outros 47% utilizam na etapa de desenvolvimento da cadeia de fornecimento e apenas 33% em novos produtos e novos negócios. Ou seja, de 100%, 33% do Brasil está sendo investido em altas tecnologias. E aí nós podemos observar a gestão de energia e utilidade da indústria 4.0. E aí nós podemos observar que nossas plataformas de gestão de energias, elas estão voltadas para a inteligência artificial, transformação digital, Big Data, digitalização, indústria 4.0, internet das coisas, máquinas e smart factory são os processos atuais voltados para essa desigualdade. E aí nós temos digitalização de processos, integração de atores internos e externos, mediação e monitoramento em tempo real, higienização de dados,
contextualização de consumo, machine learning, eventos complexos, data lake de dados de energia e utilidades, computação em nuvem e IoT. Nós podemos observar que de tudo isso que falamos, tem isso aí, ó, computação em nuvem. A gente já começa a colocar na nuvem todos os nossos dados. Não precisa mais andar com pendrive, por exemplo, ou HD externo, porque isso é tudo já sendo trabalhado, digitado e lança nas nuvens. Isso é o contexto da atual 4.0. Alguns outros conceitos da página 26 e 28 que nós podemos observar. Fordismo, uma das principais características do Fordismo foi o que? O aperfeiçoamento da linha de montagem. Os veículos eram montados em esteiras rolantes que se movimentavam enquanto o operário ficava praticamente parado. Buscava assim a eliminação do movimento inútil. O objeto de trabalho era entregue ao operário em vez de ele ir buscá-lo. Cada operário realizava apenas uma operação simples ou uma pequena etapa da produção. Dessa forma, não era necessária quase nenhuma qualificação dos trabalhadores. Então, nessa teoria do Fordismo, Henry Ford, ao fazer os seus primeiros carros nos Estados Unidos, dando o nome de Ford, ele aperfeiçoou a linha de montagem. Eram esteiras rolantes. Você já assistiu aquele filme proposto por Charlie Chaplin, no qual era feito tudo em esteiras rolantes e cada um fazia um determinado produto, né, no trabalho. Era a eliminação de movimento inútil, porque cada um fazia uma determinada coisa. Um colocava, por exemplo, um colocava a porta, outro colocava a janela, outro colocava o pneu, outro colocava a roda no carro. Cada um fazia uma função. E o operário realizava apenas o quê? Uma operação simples. Operação simples como? Colocar a janela no carro, colocar a porta no carro, colocar o motor no carro. Então cada um fazia uma operação. Se um faltasse, o trabalho não continuava, porque é de forma de esteiras rolantes. E com isso nós tínhamos o quê? Dessa forma não era necessário qualificar o trabalhador. Por quê? Porque ele só fazia um determinado tipo de serviço. Tá? Agora, vamos para outra, aqui você pode observar, olha o trabalho deles. O trabalho deles aqui, que você pode observar, a mão aqui no pneu, outra aqui, por exemplo, no vidro, outra aqui atrás do pneu, cada um fazendo um determinado produto. Isso não precisava de trabalho qualificado, porque cada um fazia uma determinada função no próprio automóvel. Já o setor taylorismo, que é uma outra fonte de conceito para as indústrias, taylorismo ele propõe o quê? O taylorismo caracteriza-se pela ênfase nas tarefas, objetivando o aumento da eficiência ao nível operacional. Eficiência do trabalho, fazer as tarefas de modo mais inteligente e com a máxima economia de esforço. Para isso era preciso selecionar corretamente o operário e treiná-lo na função específica que iria desenvolver. Também propunha melhores salários, o que idealmente levaria prosperidade e padrões de empregos. E aí nós podemos observar, por exemplo, lá na página 26 da sua apostila, você pode observar aqui, são as características que nós estamos colocando aqui relacionado ao taylorismo. E o taylorismo, quando você vê lá, o taylorismo já tem a diferença do Fordismo. Ele caracteriza-se pela ênfase nas tarefas, ou seja, o trabalho deve ser o quê? Eficiente, de modo mais inteligente. E eles treinavam as pessoas para realizar o quê? Não só uma função, realizar o todo. Então, por exemplo, se uma pessoa estava lá costurando no processo do tear roupas, ela começava do início e até o fim. Já no Fordismo, não. No Fordismo, o que acontecia?
Um colocava o motor, outro colocava a roda, outro colocava a porta, outro colocava a janela e assim por diante. Um exemplo, né? Agora no taylorismo, um faz tudo ao mesmo tempo com eficiência. Agora, lógico que o salário era melhor, porque tinha que empregar pessoas de qualidade na função que devia ser seguida. E esse processo é diferenciado do Fordismo, porque o Fordismo cada um fazia uma determinada função. Já o Taylorismo ele faz tudo ao mesmo tempo com eficiência, né? E aí nós podemos observar aqui o Taylorismo, as pessoas aqui trabalhando num determinado serviço eficiente numa só função. Isso era o que nós chamamos de Taylorismo. Já o Toyotismo, ele já propõe o quê? O sistema Toyota de produção é um sistema de produção desenvolvido pelo Toyota, né? Entre 1948 e 1975. Esse carinha aqui se está observando ali. Ele é que aumenta a produtividade e a eficiência, evitando o desperdício, como a de tempo de espera, superprodução, gargalhos de transportes e inventário desnecessários, etc. Foi desenvolvido por Taishi Ono. O sistema integra o Lean, Just, Kanban e o nivelamento de produção ou Keijunka. E aí você pode observar que nessa estrutura de Toyota, ele coloca o seguinte: tem que ter trabalho de qualidade, um aumento de produtividade e ser um trabalho eficiente. Quando surgiram os primeiros carros da Toyota, lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos ficou muito preocupado porque os carros norte-americanos da Ford, eles produziam em grande quantidade. Já o carro da Toyota já era o quê? Produzir em qualidade e eficiência. Então, quando os carros da Toyota chegou lá no mundo norte-americano, pela Califórnia, eles observaram que os carros da Toyota eram de qualidade e eficiente e eram melhores. Então, e aí o senhor Taishi Ono, ele teve outros meios para aperfeiçoar o sistema do Toyotismo. Aí se fala, hoje, o que nós utilizamos? Nós temos o Fordismo? Sim. Nós temos o Taylorismo? Sim. Nós temos o Toyotismo? Sim. Só que as empresas estão melhorando cada vez mais na linha do Toyotismo, ok? Aqui você pode observar a presença então do Toyotismo, né? A presença do que? De máquinas, de automação, informatização, digitalização, já a indústria 4.0. Você não vê o emprego de mão de obra humana, é totalmente máquina. Por isso que os automóveis da Toyota são eficientes e de qualidade, né? Comparado, por exemplo, ao sistema de Fordismo ou Taylorismo. Aí temos no próprio sistema do Toyotismo Just in Time, que diz o seguinte: é um sistema de administração da produção que determina que nada deve ser produzido, transportado ou comprado antes da hora exata. Pode ser aplicado em qualquer organização para reduzir estoques e os custos decorrentes e entrega rápida. O Just in Time é o principal pilar do sistema Toyota de produção ou produção enxuta. Aí que seria esse Just in Time? Diz o seguinte: você só vai adquirir um produto do Toyotismo quando você pedir esse produto. Você pode observar que a indústria da Toyota, ela produz um número X de carro e ela para. Se esses produtos foram totalmente comprados, já estão na praça sendo vendidos, então eles continuam uma outra remessa, porque eles acreditam que just in time é coisa rápida e eficiente, sem ficar, por exemplo, estocado esses produtos, porque quando ficam os produtos estocados, o que acontece? Às vezes vai desvalorizando o produto cai abaixo
e o dólar vai subindo cada vez mais. E com isso há um grande prejuízo. Então, nesse sistema toyotismo just in time, o empregador, né, ele vai ter o quê? Totalmente o lucro sendo investido. Aí nós temos, por exemplo, olha a produção, né? Então aqui os trabalhadores, o escritório, né? As pessoas aqui fazem a negociação e quando tem a negociação já tem o seu próprio sistema. No toyotismo nós temos o Lean Manufacturing, traduzido como enxuta ou esbelta. Ou seja, só vou produzir quando o produto for adquirido. Quando a pessoa quer adquirir esse produto, ele é lançado na praça. Aqui, olha só, no toyotismo, 8 desperdícios que eles observam. Estoques, desperdício intelectual, desperdício de movimentos desnecessários, espera, processo desnecessário, defeito e retrabalho, transporte, superprodução. Então, para o toyotismo, são 8 desperdícios que ocorrem quando ocorre esse processo aqui citado. Kanban é um cartão de sinalização que controla os fluxos de produção ou transporte em uma indústria. Por exemplo, você já teve a oportunidade de comprar um produto via internet. E aí, quando você está digitando lá o produto via internet, diz o seguinte: você quer comprar uma camisa qualquer da Nike, vamos dizer, e aí lá você tem dá o tamanho PMG. Aí você coloca o tamanho M, por exemplo, né? Aí você vê lá, está escrito assim, tem um cartão: esse produto já está esgotado. Entre na lista para que possa ser realizado mais confecções da mesma. Isso nós chamamos de Kanban. Essas empresas que trabalham do processo online via digitação, eles colocam os cartões identificando se o produto tem para ser vendido ou se já acabou. E aí, se acabou, eles vão ter um limite, né? Vamos fazer mais 100 camisas. Se isso sair, vende-se tudo. Então não fica nada estocado. Esse processo é chamado de Kanban, né? Outro processo que nós temos, que é um pouco difícil de falar, é esse aqui, ó. Heijunka. Heijunka, ou nivelamento da produção, é um conceito relacionado à programação da produção em um programa nivelado e obtido pelo sequenciamento dos pedidos. Olha só, aqui você pode observar que está escrito em francês, né? Lundi, mardi, esse programa. Então, segunda, terça, quarta e quinta. Nesse processo aqui, nesse dia vai ser feito esse pedido. No outro dia, esse outro pedido. No outro dia, esse pedido. Ou seja, cada dia vai ser realizado um determinado tipo de produto, para não ficar, por exemplo, assim, não terminou aquele produto e fica e não consegue terminar o mesmo. Então, nessa figura você pode observar bem, ó. Então, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, em francês. Então, nesse período aqui, ó, vai ser feito esses produtos. No outra semana, outro dia, esses produtos. No outro dia, esses produtos. Então, vai ser feito os produtos por sequência. Quando terminou esse produto, faz o outro novo. Então, termina um produto bem feito, bem elaborado, de boa qualidade, vistoriado, aí sim que vai sair para o mercado, tá? Continuando. Para a próxima aula, nós vamos estudar com vocês tipos de indústrias, que está na página 28 e 29, e os fatores de localização e divisão internacional do trabalho na página 29 e 30. Esse vai ser o nosso próximo aula, os próximos assuntos. Então, nessa aula de hoje, nós fizemos uma revisão geral sobre a primeira, a segunda, a terceira e a quarta revolução industrial e falamos sobre o Fordismo, Taylorismo e o Toyotismo com as suas ramificações, né? E na aula que vem nós vamos comentar com vocês sobre as principais tipos industrial. Muito obrigado pela tua participação, pela sua cooperação, né? E, como sempre falo, curta os vídeos que nós estamos fazendo para vocês. Que Deus realmente possa abençoá-lo ricamente. Finalizando com uma oração, que a presença de Jesus Cristo esteja constantemente nos alunos
das turmas 111, 112 e 113 e possamos sentir sempre a presença de Jesus Cristo no coração. Ajuda-nos, nos proteja, nos guarde e nos leve um dia para morar contigo nos céus. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, muito obrigado. Que Deus possa abençoar. Até o próximo encontro.